A gente vai sair do reino vegetal, né, que a gente estava falando sobre o vegetal, os tipos de vegetais, e vai cair aqui no reino fungi, né? Depois a gente vai falar sobre os animais invertebrados e vertebrados. Mais para frente. Depois desse capítulo aqui, já começa os animais invertebrados, né? Mas antes a gente vai falar um pouquinho sobre o reino fungi. Reino fungi, para quem não conhece, né? É a casinha dos Smurf, né? Os Smurf, eles moram lá embaixo de um fungo que está lá no desenho, tá? Só tem essa configuração aqui, o fungo? Não, tá? Tem configurações diferentes. Esse aqui com chapéuzinho, né? E com o corpo do fungo aqui, é o que a gente mais conhece. Esse daqui não é comestível, tá? Porque é um fungo que aparece no meio ambiente. Geralmente, os fungos que são coloridos, aqui, ó, são coloridos, tem várias cores diferentes, são os mais venenosos, né? E eles utilizam a cor deles, né? Esse recurso para atrair predadores dele e acabar matando aquela ser vivo que se alimenta dele, tá? Isso daí são regras da natureza, que a natureza mesmo faz para a gente ter a cadeia alimentar, para a gente reduzir o número de determinados seres vivos, né, durante aquele período da cadeia alimentar ali. A gente manter a natureza em equilíbrio. A gente precisa disso para manter a natureza em equilíbrio. Isso quando está diretamente relacionado à natureza. São fenômenos naturais que ocorrem na natureza, tá? Quando o fenômeno não é natural, né, aí já gera um desequilíbrio ambiental, tá? Quando o fenômeno não é natural, gera um desequilíbrio. Mas o fenômeno natural tem que acontecer, tá? Para que todo o reino vegetal, animal, todo o reino protístico, para eles manterem um equilíbrio entre eles, tá? Então, isso tem que acontecer. Quando eu falo fenômeno não natural, né? Um exemplo aqui, aqueles caramujos, né? Que é bem caro quando a gente come, né? Vai para o restaurante, aquele tal de escargot, né? É super caro. E é um caramujo. Né? Uma pessoa foi lá onde pega esses caramujos, viajou para outro país e trouxe esse caramujo para cá, achando que ia ficar rico. Né? Porque, como é muito caro, eu ia ter vários clientes, né? Ia sair vendendo aí nos restaurantes e eu ia ficar rico. Né? Só que não funcionou dessa forma, porque ele trouxe o caramujo para cá, né? O pessoal não quis comprar, porque realmente é muito caro, né? Esse caramujo, né? O escargot, o prato, e ele simplesmente descartou esse caramujo. Descartou, deixou lá onde ele começou a criar, deixou lá, não foi ver e houve uma superpopulação daquele caramujo. Tá? Isso daí não é natural. Porque o cara trouxe, colocou o caramujo no local que não era o habitat dele e saiu e deixou o caramujo lá se reproduzindo. Né? Gerou ali naquele ambiente um desequilíbrio ambiental. Né? Então, é uma ação que a gente chama antrópica, que vem do homem. Não é uma ação natural, tá? Que aconteceu por causa da natureza, que a natureza faz com que isso aconteça para gerar um equilíbrio ecológico. Não é isso, tá? No reino fungi aqui, o reino fungi ele participa da nossa cadeia alimentar. A cadeia alimentar é aquele lance que a gente já estudou também, dos produtores, consumidores primários, secundários e decompositores, né? Por que ele participa da nossa cadeia alimentar? Que no caso não é esse aqui, tá? O que participa da nossa cadeia alimentar são fungos microscópicos, que eles atuam fazendo a decomposição da matéria, tá? Eles atuam ali decompondo aquela matéria. Quando
a gente morre, quando as folhas caem no chão, quando as árvores caem, quando os animais morrem, o fungo vai lá e decompõe aquela matéria, aquele ser vivo ali, que não é mais ser vivo. Ele vai lá e decompõe, tá? Só que não é esse aqui, são os fungos microscópicos. Então, os fungos, eles têm muita importância na nossa vida, tanto ecológica, como na área de hospitalar, né, na área médica, né, na parte de alimentação, porque o fungo também gera alimento para a gente. Para quem não conhece, aquele champignon, né, que é aquele cogumelinho que a gente compra no mercado, no vidrinho, que a gente às vezes coloca no... Não tem gosto de nada, né? Não tem gosto de nada, mas que coloca no estrogonofe, né? Aquilo dali é um fungo. E tem fungos que são super caros, tá? Esses fungos que a gente vê lá nesses programas culinários que você faz, né? Também são super caros, não é uma coisa barata não, tá? E são fungos comestíveis. A trufa, né? Que na época de Páscoa, de chocolate, aí a gente vê bombom recheado de trufa, aquela trufa ali que dizem que coloca no bombom, aquilo dali é a essência da essência da essência da trufa, tá? Porque trufa mesmo é super caro, tá? A gente vai ver aqui depois, tem uma reportagem aqui falando de trufa, vou mostrar para vocês se der tempo hoje, senão a gente mostra na semana que vem. Então, o reino fungi, a gente tem aqui, ó, vários fungos diferentes, tá? Isso daqui é o que a gente consegue ver macroscopicamente, olho nu, tá? Que a gente está vendo a olho nu. Tá? Não no microscópio. No microscópio a gente vê de outra forma, tá? Igual a flora vaginal. A flora vaginal tem fungo normal para aquele, né, aquele ambiente ali. É normal para aquele ambiente ali. Tá? E a gente vai ver vários fungos que a gente tem também, assim como bactéria, como a gente viu, a gente precisa dele para o nosso organismo funcionar, tá? Então, aqui, ó, o fungo já foi classificado. Deixa eu só dar uma olhada aqui. Mariana, desliga seu microfone, amor. Mariana? Aqui, ó. Na época da classificação, aí, para a gente encaixar os fungos nos reinos, né? Eles eram classificados como protistas, como protozoários, né? Porque ainda não tinha feito aquele estudo tão detalhado e pego as características que são só do fungo, né? Então achavam que eles eram iguais ao reino protista, aos protozoários, né? Hoje em dia, os fungos têm um reino próprio, que é o reino fungo, né? Muito antigamente também, lá em 1800 e pouco, né? Quando surgiu a primeira classificação, os seres vivos eram classificados como seres que possuem alma, seres que não possuem alma. Tá? Agora, para eles, para os estudiosos daquela época saber quem possuía alma ou não, eles tiravam pelo fato de se locomoverem. Né? Então, os que possuíam alma e se locomoviam, eram classificados como animais. Então, tudo que eles viam que se locomoviam, eles classificavam lá nos animais. Os vegetais tinham um grupo só deles, porque eles não se locomoviam, né? Então, os vegetais tinham um grupo só deles. E os sais minerais lá tinham outro grupo, tá? Então, antigamente, a classificação era feita dessa forma. Lá na Idade Média, lá era feito dessa forma. Depois de muito tempo, né, baseado nessa classificação, o Linneu, né, que foi o pai da classificação aí dos reinos, foi ele que fez essa classificação com 5 reinos. Aí ele conseguiu estudar, né, os seres vivos e viu que cada um tinha uma característica comum deles próprios, né?
apesar deles terem características em comum, tipo aqui, ó, os fungos eles são eucariontes, os protistas são eucariontes, os animais são eucariontes, os vegetais são eucariontes, tá? Eles são uni ou pluricelulares, né? Os protistas também. Então, são características que são comuns entre duas ou mais espécies, dois ou mais reinos. Porém, eles têm características próprias dele próprio, o que vai diferenciar ele do grupo aqui do protista, tá? Só que nessa época dali, eles não sabiam que característica era essa. Aí eles tratavam como aspecto, morfologia, umas características que eles estudavam que não foram tão a fundo, e viu que eles tinham as mesmas características dos protistas. Depois, quando começaram a estudar mais a fundo, eles descobriram que não. Aí fizeram um grupinho lá só para eles, reino fungi, tá? E o reino fungi aqui, ele tem, assim como os outros, ele tem várias espécies diferentes, formas diferentes, tamanhos diferentes, né? Tem coisas que a gente nem sabe, mas que é fungo, né? Quando a gente coloca uma laranja, né? Lá, e de repente a laranja apodrece, a banana apodrece. Laranja a gente consegue ver com mais detalhes, né? Que forma aquele bolor da laranja, aquele bolor no pão, né? Pão vita, geralmente. Aquilo dali é fungo, tá? E o que acontece? O que a gente está vendo ali, que está mostrando para a gente ali, é só como se fosse aqui, essa parte aqui de cima, né? Cabeça do fungo, né? Só que dentro aqui, ó, daqui, ainda tem a continuação do fungo, que é enorme, tá? Isso aqui é enorme, né? Então, por baixo da terra aqui, é como se fosse a raiz, né, do fungo. Essa raiz aqui, em vários outros locais, provenientes dessa mesma raiz, eu posso ter fungo também. Não sei se vocês já repararam, quando chove, aqui na frente da minha casa acontece muito isso, tem uma parte gramada, né? Aí quando fica vários dias chovendo, aparece fungo na grama. Só que aparece um aqui, aparece outro a 3 metros de distância, né? Tudo nessa parte aí do gramado, aqui na frente. Só que aquilo dali é o mesmo fungo. Esse que aparece a 3 metros de distância, esse que está pertinho, um outro que está um pouquinho mais perto, outro que está mais distante, é o mesmo fungo, tá? Porque eles são provenientes dessa raiz ó, que está embaixo da terra, tá? Então, quando a gente vai comer o pão, né? Acho que eu já falei isso para vocês, quando a gente vai comer o pão, que a gente tira só aquela parte do bolor, né? A gente acha que não está mais comendo fungo. Ah, tirei aquela partezinha dali, pronto, já era, não estou mais comendo fungo. Mas você continua comendo fungo, tá? Porque o fungo já está, né, enraizado no pão todo. Então você continua comendo fungo, tá? O ideal seria a gente jogar o fungo e, dependendo de como esteja ali, o pacote do pão todo fora. Porque provavelmente o fungo, como o pão é tudo grudadinho um no outro, né? Provavelmente já passou para os outros pães. Então, teria que jogar o pacote do pão fora, todo, né? Mas é difícil a gente fazer isso, né? A gente só corta aquele pedacinho. Graças a Deus que ninguém tem alergia a fungo, porque o fungo, ele libera uma toxina, né? O fungo, ele libera essa toxina. E pessoas que são alérgicas a esse fungo, tipo de fungo, essa toxina, acabam passando mal. Né? Graças a Deus que ninguém passou mal por causa disso. Eu acho que a maioria do pessoal já deve ter feito isso. Cortou aquele pedacinho de bolor lá do fundo, do pão, ou de uma banana, partiu a parte da banana que está preta, que está mole, né? Então, graças a Deus que nada aconteceu. Difícil, né? A gente fazer isso, jogar tudo fora. Aqui a gente tem o fungo e várias espécies de fungo. Aqui o champignon que a gente utiliza para cozimento, para comer, né, no estrogonofe, né? Esses aqui, ó, a manita são tipos de fungos que são alucinógenos que utilizam
como se fosse droga, né? Algumas pessoas utilizam como se fosse droga mesmo, tá? E tem algumas tribos de índios, né? Que o pajé utiliza também, né? Essas plantas aqui para dizer que ele está sendo incorporado com alguma a alma de algum pajé mais antigo que ele fica lá tendo alucinações, né? Então, para todo mundo achar, né? Isso é uma cultura lá deles, tá, gente? Isso aí é questão cultural. O caso deles é cultural. Eles utilizam isso justamente para provocar essa alucinação e eles acham realmente que ele está sendo incorporado por um outro pajé, um outro índio mais importante do que ele ali, tá? Mas aqui, nessas tribos, é questão cultural, é cultura deles, tá? Quem utiliza aqui isso aqui como droga já não é cultural, utiliza porque gosta e utiliza isso aqui, esses fungos aqui, tá? Mas, Professora, fala. esses fungos alucinógenos, eles não são usados em remédios, não? São em drogas? Eu ia falar isso agora. Alguns são. Alguns fungos são usados em remédios, sim, tá? A gente vai até ver também alguns aqui. São usados em remédios para provocar um relaxamento. Né? Esses fungos assim são usados para relaxar, porque esses alucinógenos às vezes relaxam também, tá? Mas aí tem que ter uma concentração bem menor do que quando a gente utiliza ele puro, né? Inalando ou comendo, alguma coisa assim, tá? Mas alguns são utilizados sim, mas uma quantidade menor e passado por uma indústria, né? Muda a configuração do fungo, mistura com remédio, justamente para igual a maconha, né? Maconha não é fungo, é uma planta, mas é utilizada como remédio para algumas pessoas que sofrem de algum distúrbio nervoso e com a maconha consegue acalmar, consegue fazer com que os neurônios funcionem melhor. Né? A mesma coisa aqui. E tem fungo também que é usado, além disso aí, é usado para esse daí, tipo de relaxamento dos neurônios, né, que é do sistema, parte lá do sistema nervoso, tem fungos também que são utilizados como antibióticos. A penicilina, que é um antibiótico que a gente utiliza em larga escala aí para combater infecções bacterianas, eles são extraídos de fungo. A penicilina é um fungo, que é o penicillium, tá? Então, quando a gente está tomando antibiótico, a penicilina, né, antibiótico, é extraído de um fungo. Como é que ele chegou a essa conclusão aí de fungo? Que o fungo era antibiótico? O pesquisador lá, que pesquisava a bactéria, né, não sei se vocês já fizeram essa aula comigo, algumas pessoas, mas podem ter lembrado, né? Até no nono ano acho que a gente já chegou a fazer aquelas placas PET, né, com os meios dentro, meio que a gente fez para cultivar a bactéria, né? Aquelas placas ali, ele cultivava a bactéria naquelas placas. As bactérias cresciam ali, naquela placa. Estava a placa toda contaminada de bactéria, mas uma contaminação ordenada, porque ela não saía dali, estava ali naquela bactéria, naquela placa. Ele reparou que tinha alguns locais da placa, ou às vezes até a placa toda, que as bactérias, mesmo sendo semeadas ali, elas não cresciam. Não cresciam. Tinha uma coisa ali que impedia o crescimento delas. Né? E ele até então não sabia o que era. Por que aquelas bactérias, quando ele semeava ali, elas não cresciam. Aí ele pegou aquele organismo ali que cresceu ali, ao invés de crescer bactéria, viu aquele organismo ali e foi pesquisar o que era. E ele viu que era um fungo. Tá? E onde tinha aquele fungo, a bactéria não crescia. Tá? Então, aquele fungo ali, que é o penicillium, né, inibia a bactéria, o crescimento da bacteriana. Aí foi descoberta a penicilina que a gente utiliza até hoje para combater as infecções. Tá? Aí a gente tem aqui, ó, o champignon, que a gente utiliza para comer. Aqui também o gorgonzola, o queijo gorgonzola, né? Aqui, ó, essas partes aqui mais escuras são fungos, tá? Esse queijo aqui, ele é misturado com os fungos para ele ter
sabor aprimorado, só dele, né? Então, quando a gente come esse queijo bom gorgonzola aqui, a gente está comendo queijo com fungo, tá? Só que é um fungo benéfico à nossa saúde. O fermento, né? Esse fermento aqui é fungo, tá? Porque o fungo, quando ele não faz respiração aeróbica, quando ele não utiliza o oxigênio como fonte de respiração, ele faz o que a gente chama de fermentação, tá? E o fermento aqui nada mais é do que o fungo que não faz respiração aeróbica, faz fermentação, tá? Por isso que o bolo cresce, o pão, sei lá o que é que vocês vão cozinhar, por isso que ele cresce. Aqui tem as trufas, que eu falei que é super hipercaro, tá? E aqui os aspergilos, que é muito comum em alergia também aqui. Acho que lá uma das aulas que a gente fez lá no laboratório, até ano passado, a gente viu alguns fungos desse daqui. Esse aqui eu tenho certeza que a gente viu. Tem aqui também um fungo, mas não está aqui, que é o fungo da cândida, né? A cândida, que é uma infecção tão comum aí nas meninas, não que os meninos não tenham, mas os meninos eles são assintomáticos, eles não têm sintomas, tá? Então, os meninos não têm sintomas, né? Então, quando o menino está sozinho, não tem um relacionamento, o homem está sozinho, não tem um relacionamento, fica difícil saber se ele tem a cândida ou não, né? O que eu sei é o quê? Como que eu vou saber? Se é um casal, né? Aí a mulher vai lá fazer o preventivo, vai fazer o tratamento dela que faz sempre, né? E acusa no preventivo a cândida. Ou se a mulher tiver, às vezes não precisa nem acusar no preventivo, tá? A cândida, ela tem características dela mesma, que é coceira, né? Dá muita coceira na região vaginal, isso na mulher, né? Um corrimento branco que não tem cheiro. Então, dá coceira e um corrimento esbranquiçado que não tem cheiro, tá? Por que eu falo que não tem cheiro? Porque tem algumas outras doenças que a mulher apresenta, né? Que tem corrimento, tem coceira, mas que tem um cheiro bem diferente, cheiro forte mesmo, tá? Mas a cândida não tem cheiro. Então, quando você tem esses sintomas, né, isso independente de ser virgem, de não ser virgem, tá? Porque a cândida não é uma doença sexualmente transmissível, tá? A cândida é fungo, e fungo gosta muito de umidade e local escuro, tá? Então, onde tem umidade e local escuro, provavelmente tem fungo, tá? Na nossa flora vaginal, ela é cheia de fungo, tá? Normal. Só que a partir do momento que acontece alguma coisa que muda aquela flora, ou você está muito estressada, ou você teve uma infecção por vírus, né? Isso aí muda o nosso sistema imunológico. Então, às vezes, aquilo ali que está protegendo a gente, aqueles fungos que estão protegendo a gente, de repente passa a se virar contra a gente. É o que acontece, tá? Então, os fungos, né, eles gostam de locais úmidos e sombrios, né? Por isso que tem muito quem mora em casa, né, que a parede fica úmida, tem muita umidade da parede, aí aparecem umas manchas mais escuras, aquilo ali é a ação dos fungos, tá? Então, na mulher, essa candidíase, né, é a ação de um fungo que chama cândida, né, independente de ter relacionamento sexual ou não, e até bebezinho, né, até recém-nascido tem cândida, tá? Por quê? Porque fica com aquela fralda, e aquela fralda, às vezes, demora um pouquinho para trocar, né? E acaba provocando a cândida, porque a cândida gosta de local úmido e escuro. Tá ótimo ali aquela região ali para ela, tá? O fungo aparece na boca também da criança, porque está adquirindo imunidade, né? O tal do sapinho, né? Sapinho ali é o fungo. É o mesmo fungo da cândida, o mesmo fungo, tá? Só que com estruturas diferentes, porque uma aparece na boca e outra na região reprodutora, tá? Então, o que acontece? Aí a gente tem que tratar. Quando esse fungo passa a causar problema, a gente tem que tratar. Quando é casal, tem que tratar os dois, tanto o homem quanto a mulher. Porque o homem
Na maioria das infecções, ele não tem sintoma, tá? Ele é assintomático, não tem sintoma nenhum. Mas se ele tem uma pessoa e aquela pessoa apresenta os sintomas, provavelmente ele também vai ter, tá? Só que ele não sabe porque é assintomático. Então, essa cândida, para vocês frisar bem, ela pode acontecer em qualquer pessoa, tá? Independente de ter relacionamento sexual ou não. Quem gosta muito de ir para academia, que usa aquelas calças leg, né? Quem anda muito com calça comprida, o dia inteiro com calça comprida, é muito suscetível a ter cândida. Por quê? Por causa da forma de vida, né? Fica com aquela calça muito apertada, local escuro, né? E úmido. Então, não vou dizer que é normal porque é uma doença, mas é aceitável. Tá? Então, aqui ficou faltando esse fungo da cândida para vocês verem, depois eu mostro para vocês. O da trufa aqui, eu falei que é aquele lance que é super, hiper caro. Trufa, tá? Vem de determinadas trufas, ela é vendida por milhões de dólares. Tá? Um pedacinho, 100 graminha, né, da trufa é super, hiper caro. Tá? Aqui, ó, os fungos, geralmente eles são macroscópicos, a gente consegue ver a olho nu, né? Mas a gente tem aqueles que são microscópicos, que é o da cândida, principalmente, que eu te digo, tá? São aqueles que a gente consegue ver só com microscópio. Eles são eucariontes, lembra do eucarionte? Possui a membrana nuclear, a carioteca, envolvendo o núcleo. Núcleo bem protegidinho ali, bem individualizado por causa da membrana nuclear. Heterótrofos, porque ele não tem a capacidade de produzir o seu próprio alimento. Ele depende de outros para se alimentar. Né? Como é que eles fazem isso? Através da decomposição. Tá? Eles dependem de outro para se alimentar. Eles fazem isso através da decomposição de substâncias. Como é que eles fazem? Ele tem uma nutrição que a gente chama de nutrição extracorpórea. A gente tem a nutrição, né, intracelular, extracorpórea, intracelular, né, a gente tem forma de alimentar intracelular, que as nossas células fazem isso, é feito dentro da célula através dos lisossomos, que são as organelas responsáveis pela digestão celular. A gente tem extracorpórea, né, que é feito fora da célula, porém dentro do nosso corpo. E a gente tem a extracorpórea, ó, intracelular, extracelular e extracorpórea. Intracelular dentro da célula, extracelular fora da célula, extracorpórea fora do corpo, né? No fungo, o que acontece? Os fungos, eles liberam as enzimas digestivas para fora do corpo dele. Aquelas enzimas digestivas digerem o alimento que eles querem absorver, né? Quando aquele alimento está dissolvido, está transformado, eles assimilam, eles vão lá e trazem para dentro dele. Tá? Eles metabolizam aquele alimento que já está decomposto. Tá? Então, na extracorpórea, porque a nutrição, parte da nutrição é feita fora do corpo do fungo. Eles liberam as enzimas digestivas na substância que ele quer digerir, as enzimas digestivas fazem isso fora do corpo dele, depois, quando está transformada aquela substância, eles vão lá, assimilam, trazem para dentro do corpo dele. Tá? Eu vou interromper aqui a gravação, a tela, para a gente gravar a aula, tá? E a gente volta daqui a pouquinho. Porque senão vai acontecer igual a outra que eu demorei muito e não gravou tudo. Tá? A gente já volta.